virada a câmera? Aqui. Oi, gente! Boa noite, pessoal! Todo mundo que tá aí assistindo. Já tô vendo várias pessoas entrando. Cláudio, Betinha, Maurício. Olá, boa noite a todos vocês. Fico muito feliz que vocês estejam aqui participando comigo dessa live. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. O meu nome é Rosana Reis. Eu sou autora do livro Vida e Verdade. E hoje eu convidei uma pessoa muito especial para falar com a gente sobre o tema tão polêmico que é o tema que eu trato no meu livro, sobre violência doméstica. Quem vai vir para falar conosco é uma pessoa do Instituto Maria da Penha. Eu vou pedir licença porque eu preciso ler o currículo dela, que é bem extenso. Então eu vou pedir licença para uma colinha. Vamos lá. O nome dela é Regina Célia. Ela é sócia fundadora, vice-presidente e diretora pedagógica do Instituto Maria da Penha. Pensadora e ativista dos direitos humanos, que atua de forma expressiva no enfrentamento à violência, em especial a violência de gênero. Eu estou aguardando para que ela apareça, esteja por aqui, para que eu possa chamá-la. Enquanto isso, eu já estou vendo, né, muitas pessoas entrando, eu já vou agradecendo a todos vocês pela participação. E eu quero hoje dizer para vocês que nós vamos fazer de uma forma interativa. Vocês vão poder deixar suas perguntas, vão poder fazer as perguntas e a gente vai tentar captando essas perguntas e responder algumas, tá? Eu não vou prometer para vocês que a gente vai responder a todas, porque o tempo é curto e às vezes fica um pouco difícil para a gente poder responder para todo mundo, né, as questões que vão surgindo. Mas podem ir deixando as perguntas de vocês à medida que a live for acontecendo e nós vamos anotando, que nós vamos ter depois no final um tempinho para, ou mesmo no meio, né, que às vezes a pergunta chega no momento em que a gente está debatendo um determinado assunto, então nós vamos tentando responder no tempo aqui para vocês. Ela ainda não apareceu hoje, mas ela uma pessoa bastante ocupada. Hoje mesmo eu ouvi que ela estava numa live às 4 horas, então a gente vai aguardando aqui até que ela apareça. Vamos lá. Regina! Cadê você? Bom, gente, enquanto a Regina tá tentando entrar, né, e pode aparecer aí pra gente, eu vou falando para vocês um pouco mais sobre o meu livro, que eu não sei todos que estão aqui, a maioria acho que também já conhece, alguns já leram, né? Do objetivo, né, de ter escrito esse livro, de trabalhar com essa questão de violência doméstica. Hoje essa questão virou meio que um propósito de vida para mim, com o objetivo de tentar conscientizar, ajudar as mulheres a se conscientizarem de que elas vivem num relacionamento abusivo, porque enquanto a gente não tem essa consciência, enquanto a gente não consegue se perceber numa relação abusiva, é muito difícil a gente sair, né, dessa relação, porque a gente fica muitas vezes negando que vive esse tipo de relacionamento. Então as coisas só vão piorando e cada vez sendo um complicador para a gente, né, dificultando cada vez mais a saída, né, dessa relação. A Regina faz um trabalho no Instituto Maria da Penha. Hoje eu estava acompanhando uma live dela, muito interessante, porque o que eu até pedi, né, que a gente pediu essa participação, fez o convite para ela, para que ela possa apresentar para a gente um pouco mais sobre a lei, né, porque nós sabemos da existência da lei, muitas pessoas realmente têm conhecimento dessa lei, hoje está muito popular, né, a gente sempre escuta alguém falando,
Ah, vou chamar Maria da Penha para você, vou te denunciar no Maria da Penha. Mas ainda muita gente ignora, assim, por desconhecimento mesmo, às vezes por falta de divulgar um pouco mais, quais os direitos, né, da mulher através da Lei Maria da Penha. Né? Porque nós temos hoje um direito de sermos atendidas numa delegacia, caso nós estejamos sendo abusadas ou sejamos violentadas, né? Nós temos o direito hoje de chegar numa delegacia e temos a preferência desse atendimento. E podemos de imediato pedir distanciamento, né, dessa pessoa que está cometendo os abusos. E isso às vezes é uma medida que se faz totalmente necessária para evitar até mesmo, né, que o feminicídio, para que a mulher seja morta, que possa perder a vida por conta dessa violência, né? E ninguém melhor do que uma pessoa dentro do Instituto para poder falar para a gente exatamente como agir, né? Como a sociedade pode ajudar a gente, né, também nesse processo. Porque muitas vezes a mulher que está passando por abuso, estou vendo a Regina entrando aqui, olá Regina, vou te... Se puder já me chamar aqui, a gente já vai incluir você nessa conversa. Eu já fiz a sua apresentação e eu gostaria já de te incluir na conversa para que você possa conversar com a gente, né, sobre o trabalho realizado no Instituto e a Lei Maria da Penha. Ela já está aqui, gente. Agora só mais um minutinho que ela já deve me chamar e a gente já inclui a Regina na conversa. Só um minutinho. Regina, tá tudo certo aí? Vai falar o que lá? Regina. Aí, vamos lá. Aí, já entrou. Oh, Oi, maravilha! Regina! Olá, Boa Rosana, noite! tudo bem? Boa Tudo noite, boa noite. ótimo! Tá ouvindo Melhor bem? Estão agora que você ouvindo está aqui com bem? a gente. Ai, coisa boa. Estão ouvindo bem? Eu tô te Tá ouvindo, bom o você me enquadramento? ouve? Tá. Ouço sim. Tá bem o enquadramento, tá Aí bom? melhorou, Acho que melhorou, tá ótimo, melhorou? tá ótimo. Pronto, Tá pronto. perfeito, sim. Você tá me vendo Ótimo. bem, tá me ouvindo? Tô vendo bem. Tô Que ouvindo e vendo ótimo. bem. Então, Regina, nós já estamos com algumas Oi. pessoas nos assistindo. Eu fiz Aham, uma breve apresentação da sua pessoa, aham. que a gente sabe que está num trabalho super engajada, né, com essa questão Isso, de defesa, com essa questão da mulher violentada. Eu gostaria, exato. Regina, aproveitar e agradecer a Luísa, que intermediou esse nosso bate-papo, o Isso. Rafael também, que é o meu assessor, que nos conectou para que a gente pudesse estar aqui conversando agora com as pessoas. Pronto, Regina, pronto. Oi. eu gostaria, para a gente iniciar essa conversa, que você falasse um pouco para nós sobre o Instituto Maria da Penha, né? Porque assim, a gente, como eu estava falando com as pessoas, a gente ouve, todo mundo já ouviu falar Maria da Penha, Lei Maria da Penha, né? Está muito Uhum, popular, mas se você pudesse falar para nós o trabalho, as atividades hoje que vocês realizam no Instituto, um uhum. pouquinho talvez sobre a própria Maria da Penha, alguma coisa bem rapidinho assim para que as pessoas se interassem um pouco mais sobre o trabalho realizado no Instituto Maria da Penha em todo o país em prol de ajudar essa mulher. Você poderia falar para a gente, por favor? Com, com certeza. Bem, primeiro, Rosana, quero agradecer, né, a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer a todas e a todos que estão aqui entrando, né, e para ouvir um pouquinho mais sobre a Lei Maria da Penha, sobre o Instituto Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha, ela vai fazer agora, dia 7 de agosto, 14 anos. E o Isso. Instituto, ele foi criado 3 anos após a criação da lei. Não, exato. E nós temos, então, 11 anos, né? Nós vamos ter 11 É anos, bastante tempo. exatamente. E nesses 11 anos, a data da fundação é dia 23 de julho, tá? E a gente está fazendo aniversário esse mês.
Ai, que E bom, o, parabéns mesmo. exato, e o Instituto Maria da Penha, ele tem como presidente a própria Maria da Penha, né, a mulher que inspirou a lei. Eu como vice-presidente do Instituto, sou cofundadora, né, juntamente com ela, e tenho um corpo diretor também, não é, que também atua, né, como nós temos aqui em Pernambuco a cofundadora também, chamada Anabel Pessoa, que ela é responsável pelo núcleo jurídico aqui do Recife, né, da unidade Recife. Certo. E tem filhas de Maria da Penha, tem genros de Maria da Penha também, que faz parte desse corpo diretor. Bom, então, qual era o propósito? Quando a gente criou o Instituto Maria da Penha, o propósito era, e continua sendo, de acompanhar a aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Uma lei que foi criada para proteger a mulher vítima de violência, utilizando o instrumento jurídico, né? Tendo como referência a lei 11.340/06, é o número da Lei Maria da Penha, e foi uma lei que é resultado, primeiro, de dos movimentos sociais, né? Feministas, tá? Que lutavam em defesa da mulher e que lutam ainda, mas que nós precisávamos ter uma base legal específica para a questão da violência contra a mulher, ainda que o Código Penal já tinha essa garantia, mas não tinha a garantia do discurso formal, mas não tinha uma atuação, né, efetiva de relevância na prática. Em outro contexto, que foi exatamente como é que se diz, o fato, né, que trouxe realmente a materialização da necessidade dessa lei, foi o caso da Maria da Penha. Maria da Penha, então, ela é alvejada, né? Ela sofre a violência em maio de 1983. A Maria da Penha estava dormindo Né? De bruços, que era a forma como ela dormia, não é? E ela então recebe um tiro, o primeiro tiro, não é? E ali mesmo deixa paraplégica. 4 meses, ou cerca de 4 meses depois, quase 5, ela sofre a segunda tentativa, que é por eletrocução, né? E foi exatamente nessa segunda tentativa que ficou confirmado de que o autor da violência, desde a primeira tentativa, era o marido dela, hoje ex-marido. E a gente vai observar que, na época, a Maria da Penha tinha 3 filhas, onde a mais nova tinha 1 ano e 8 meses, e a mais velha tinha 6 anos e 8 meses, né? A do meio tinha 4 anos e 6 meses. E então, nesse livro, né, a Maria da Penha, então, é esse livro aqui, tá? Sobrevivi, posso contar. Esse livro, então, e é um título forte, né? Bastante. Esse material, esse aqui era um documento que, na verdade, começou como um diário e depois se tornou um documento importantíssimo para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é da Organização dos Estados Americanos, sobre o que, na verdade, aconteceu. Só ressaltando que ele não foi o único documento, ele foi um dos documentos, tá? Então, foram mais de 10 documentos que subsidiaram toda a investigação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que durou 2 anos, comissão essa que veio ao Brasil e veio verificar, não é? Porque o caso, ele é de 1983, ele chega à Comissão Interamericana com 15 anos, então, em 1998. E aí o relatório só é emitido em 2002. Quando o relatório é emitido da comissão, eles pedem celeridade porque o crime já ia prescrever. O que significa que a Maria da Penha ela passou 19 anos e 6 meses, tá, lutando para que a justiça brasileira pudesse iniciar, né, pudesse ter
o processo ter início, meio e fim, né? O que não acontecia, ok? E por outra questão também, o autor da violência, ele é preso, então, por 2 anos e meio, e ele não é preso pela Lei Maria da Penha. Por quê? A Lei Maria da Penha só vem em Veio 2006. depois disso, assim. 4 anos depois da decisão, né, da apresentação do relatório e da decisão do juiz. E isso que é interessante, porque o documento, o relatório, ele é cheio de nuances extremamente significativas sobre a conduta do Estado brasileiro, né, com relação a esse crime. E em um dos trechos, o relatório diz o seguinte, que o Estado brasileiro é tolerante às práticas de violência contra a mulher, né? E essa tolerância, quando você coloca isso em números, fica muito mais cruel. Por quê? Porque o caso da Maria da Penha, ela foi vítima aos 38 anos de idade, 38 anos, e ela só vê o processo sendo terminado aos 57 anos de idade. Então é muito tempo, né? É muito tempo para que a gente possa ver com certeza. a justiça, ela atuando em nosso país. A gente percebe, Regina, só te interrompendo um pouquinho, essa tolerância, né, na sociedade, e isso é uma coisa que está mesmo na nossa cultura, né? Essa tolerância da mulher ser agredida. E eu percebo, por exemplo, na minha vivência, na minha experiência, e hoje, com o meu livro, a gente não teve muita oportunidade de conversar, você recebeu um pouco do meu material, né? Mas no meu livro, eu relato exatamente uma experiência que eu vivi, né? Eu relato através da personagem Paula, de abuso, vivi 6 anos com uma pessoa, onde eu sofri vários tipos de abuso e consegui sair dessa situação. E hoje, com o livro, eu percebo que muitas pessoas chegam até mim, principalmente homens, com uma pergunta, assim, conversando, interrogando e perguntando, trocando ideia, mas eu sempre percebo nas entrelinhas aquela pergunta que eles não querem fazer, mas que já estão fazendo. E que eu acho que foi essa luta da Maria da Penha, né? De provar o que tinha acontecido com ela, porque sempre fica nas entrelinhas assim, mas o que foi que você fez para merecer isso? Por quê? Como é que você provocou, né? Por que ele te bateu? Mas por que você sofreu, passou por isso? O que o levou a te agredir, né? Por 6 anos. Então, eu tenho escutado isso, essa pergunta, às vezes de uma forma um pouco mais direta, às vezes de uma forma um pouco mais indireta, mas ela sempre vem, essa questão sempre chega, porque a gente percebe que existe essa mentalidade, né? Eu penso assim, a gente muda a lei, a gente muda as situações, mas a mentalidade das pessoas ainda está muito difícil, essa cultura, né, machista ainda é muito difícil. E eu queria, assim, a sua opinião com relação a isso e que você colocasse para a gente dentro do Instituto como vocês têm trabalhado para demover essa ideia, para quebrar essa cultura tão machista, tentar desconstruir, né, e construir assim, uma ideia, uma sociedade mais igualitária. O tipo de trabalho que vocês fazem na prática, assim, com as mulheres, com os homens, com as crianças, que eu vejo a necessidade da gente começar mesmo com as crianças e adolescente, eu acho isso muito importante. Veja, Rosa, o Instituto, desde quando começou, ele teve um direcionamento para trabalhar a qualificação, a formação e a qualificação de voluntários. Pessoas que, né, porque a lei, quando ela surge e traz, assim, ao mesmo tempo, um momento de grande animação, né? E animação nos dois sentidos, no bom e no mau sentido. Mas eu vou falar do bom sentido, a animação onde pessoas querendo ajudar, né, essas mulheres, querendo fazer com que as mulheres... Sentindo a necessidade da mudança, né? Exato.
que as mulheres seguissem a rota de vida, não é? E essa rota de vida para buscar fazer a denúncia. Gente, eu acho que ela está tendo algum probleminha técnico. Célia, o som não está chegando para mim, Célia. Eu não estou conseguindo te ouvir. Rafael, como é que tá o som para você da Regina? Eu não estou conseguindo ouvi-lo. Você está conseguindo ouvir, Regina? Eu não estou conseguindo ouvir nada. Você está ouvindo? Ah, então porque você está atrasado. Regina, eu não estou te ouvindo, Regina. Regina, eu não estou te ouvindo. Nós não estamos ouvindo você, Regina. Ai, que pena. Que pena, gente. Ela deve estar tendo algum probleminha. Daqui a pouco ela deve estar tentando reconectar com o áudio dela. Eu acho que ela deve estar com algum problema técnico. Vamos ver se ela consegue reconectar para a gente. Ela está parada. Oh, que pena. Ela deve voltar. Vamos ver aqui que ela deve voltar. Então, gente, como ela vinha falando, né, essa questão da Maria da Penha, ela passou muitos anos porque ela não conseguia provar, né, uma dificuldade para provar que ela sofreu esses abusos e que ela foi. Não tô. Não tô ouvindo, Regina. Seu áudio não está chegando para nós. Você está me ouvindo? Faz um sinal para mim se você estiver me ouvindo. Mas ela, na tentativa de provar, porque ela não tinha como. Isso é um problema muito sério que acontece com as mulheres. Porque essa violência, como o próprio nome diz, né, gente, ela acontece no âmbito do lar, da casa. E nesse momento, dificilmente vai ter alguém assistindo. Alguém que vai poder testemunhar que sofreu esse abuso, que sofreu essa violência. Vamos convidar ela de novo? Regina, eu vou tentar. Você acha? Não, vamos tirar ele com. Nós vamos te convidar novamente, tá? Para tentar ver se consegue reconectar com você. Então, só um minutinho, pessoal. A gente vai tentar reconectar. Olha lá, ela entrou de novo. Não. Mas, então, uma dica que a gente deixa assim, para a pessoa que estiver passando por essa situação, às vezes é tentar, hoje nós temos celular que grava, né, que tem uma facilidade muito grande, onde a gente pode fazer um vídeo ou áudio. Então, assim, a gente... Regina, eu vou pedir para você para sair, para que nós possamos te chamar novamente e ver se consegue te conectar com um áudio. Por favor, se você puder, se você estiver me ouvindo, se você puder sair da live e a gente te convida imediatamente de novo, você já entra novamente, te faz essa... Ai, tá, removeu. Ai, pessoal, desculpa, a gente tem esses probleminhas, tecnologia. Aí, Regina. Ok, Regina, se você estiver me ouvindo, agora você aceita o meu convite? É isso mesmo, Rafael? Eu também sou a pessoa mais indicada para essas questões técnicas. Aí, ela está reconectada aí. Vamos ver se agora a gente consegue te ouvir, Regina. Não, não estou te ouvindo. O que será que pode estar acontecendo com o áudio?
Regina, a gente não está te ouvindo. Ai, que pena. Não, tá sem áudio. Ai, que pena, gente. Ela tá tentando. Será que é algum probleminha na sua internet que você tá? Não. O De novo, vamos tentar mais uma vez. teu som não tá chegando pra gente. Vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar mais uma vez, Regina. A gente vai desconectar de novo e a gente tenta te chamar novamente. Só um minutinho. Ok. Bom, que pena, gente. Tentar sem o fone. Não, mas não é comigo, Ela tirou o fone. Maia. Tá. Ela tá com fone? Eu nem percebi que ela tá com fone. Regina, quem sabe você tenta tirar o seu fone. Ela saiu, vamos esperar que ela entre novamente. Ela entrou. Regina, tenta tirar o seu fone. Tem uma pessoa que falou aqui que talvez ela tenha razão para você tentar tirar o seu fone. Uai, ela tinha aparecido lá em cima para mim. Se ela não vai voltar, não. Entendi. Obrigada, Maia, pela dica. Vamos ver se ela volta aqui com a gente. Tecnologia, sim. Tecnologia. Oh, que pena. Ela ajuda, mas também às vezes deixa a gente embaraçada. É só ela entrar. Nós estamos esperando ela entrar, enquanto o Rafael vai tentando aqui, gente. Oi, Gabriel, tudo bem? Então, continuando nessa. Essas pessoas estão te assistindo. Então, essa aí. Ela entrou. Não, ela entrou. Agora nós vamos chamar de novo. Vamos torcer para dar certo. Regina, tenta tirar o seu microfone. O seu fone. Às vezes pode ser o seu fone que está dando algum probleminha aí técnico. É uma sugestão da Maia, que está assistindo a gente. Tudo bom, Maia? Tenta tirar o seu fone. Não. Tá no celular. Você está me ouvindo bem? Aí, agora entrou. Tá. Deu certo, deu certo. Bem-vindo de volta. Bem-vinda de volta. Bom, gente, a Regina já está aqui de volta com a gente. Pode continuar. Eu tenho receio que o som externo atrapalhe, mas enfim, deixa eu só concluir. Então, quando a gente trabalhou nessa perspectiva, né, da metodológica, então nós trabalhamos com a pedagogia do oprimido, onde ela tem que reconhecer a condição, né, de opressão que ela vive e ele reconhecer a condição que ele a submete, que é de dominação, tá? Os dois são oprimidos por essa situação. Depois nós temos a condição da autonomia, quando depois de sensibilizados e conscientes dessa limitação, então, eles estão livres, né? Estão livres para viver uma vida sem violência. E depois nós temos a pedagogia da esperança, que é quando, a partir da minha experiência, eu posso te aconselhar, né? E dizer para você que eu já estive assim, eu já fui dessa forma, né? E que existem meios, estratégias da gente enfrentar a violência. Então, esses meios estratégicos, eles têm a ver com a aplicabilidade da Lei Maria da Penha. E tem a ver também com a questão de nós identificarmos os tipos de violência, porque parece que é fácil identificar o tipo de violência, mas a nossa cultura, infelizmente, trabalhou com uma ideia de que violência eu só reconheço quando está o quê? Quando está com hematoma, quando eu estou com uma lesão, né? Algo que E às vezes, Regina, eu vou te falar por mim mesma, que eu já estive várias vezes marcada e as pessoas ainda ignoram um pouco, assim. Exato. Isso foi há 30 anos também, né? Existe uma diferença aí, já uma mudança nesse período muito grande. Mas essa mudança, Rosana, ela ainda precisa acontecer. Por quê?
Porque a lei Maria da Penha, ela identifica 5 tipos de violência. A violência física, a violência patrimonial, a violência psicológica, moral e a violência sexual. Sexual. Então, muitas vezes as mulheres chegam para nós perguntando o seguinte: ele me xinga, ele me humilha, mas ele não me bate. Eu posso ir uma delegacia e denunciar? Veja, a lei diz que você pode. Aí eu digo assim, você pode denunciar. Na E aí prática. ela diz assim para mim, mas eu soube de uma amiga que foi denunciar, e aí o agente ou delegado perguntou assim para ela, olha, a senhora tem alguma outra forma, não é? A senhora tem alguma lesão, a senhora tem um dente quebrado, a senhora tem um dedo quebrado. Aí ela disse, por quê? Aí por quê? Porque isso aqui serve, mas se a senhora tiver alguma outra coisa para Eu tenho um braço convencer, arrancado, né? Para convencer e para dar mais celeridade, é melhor. Com isso aqui é muito lento. Talvez nem saia a medida protetiva. Isso não é verdade. Entendeu? E isso é lamentável. Então, a lei, ela funciona. Entretanto, nós encontramos aqui ou ali profissionais, né, do setor público que, infelizmente, travam. Tem uns que são uma maravilha. E isso é muito também até pela cultura nossa, né? Entendeu? Tem uns que são uma maravilha, mas há outros que não ajudam. E aí vem aqui que você fala da cultura. O que é a cultura, né? Como é que a cultura ela nos marca? A cultura, muitas vezes, ela fala, como quando você diz assim, o que foi que você fez? Qual é a ideia da cultura? Culpabilizar a vítima. Culpabilizar, Culpar a exatamente. vítima. A vítima é culpada. Que já se sente culpada. Entendeu? Que já se sente então, culpada erroneamente, exatamente, né? Erroneamente. Exatamente. Então, é um absurdo quando você vai dialogar com pessoas que ela não serviu o marido direito, ela não cuidava da casa, mas aí é o seguinte, veja só, a gente diz tudo isso, mas a gente tem dentro desse percentual de mulheres em situação de violência, 40% dessas mulheres são evangélicas. Veja, 40% são evangélicas. E aí a gente vai observar qual é o padrão que a gente vai avaliar com isso. É que não tem essa história de que você é culpada. Porque a gente vê situações de mulheres, até antes de épocas passadas, mulheres extremamente corretas, mas que tinham homens abusadores. Tinha homens que sabotavam a fé. Havia homens que violentavam. Só para ter uma ideia, né? E nada justifica a violência, não justifica, né, Regina? Não justifica. Nada. Eu vou puxar só uma questão da bíblica, que eu acho que é interessante. Você vai para a vida de Abigail. Abigail está lá em 2 Samuel, né? 25. E Abigail é uma mulher, a palavra de Deus diz que a Abigail era uma mulher bonita, tal, muito temente a Deus, uma mulher extremamente correta. Mas o marido dela era um marido violento, né? Então, e ela era uma mulher justa, sábia, né? Como dizem muito o versículo, né? A mulher sábia edifica a sua casa. Eu concordo plenamente. Entretanto, existem alguns autores de violência que é necessário parar com a justiça, porque existe essa maldade. E essa maldade, muitas vezes, a gente precisa entender que Deus usa a justiça dos homens, até porque ele deu conhecimento para os homens para poder parar esses outros homens, que não ouvem ninguém. Homens que não têm temor. Você vê, por exemplo, homens que dizem assim, bate na mulher, humilha a mulher, aí depois diz assim para ela, agora pegue a lei Maria da Penha, vá lá denunciar. Quer dizer, não teme a autoridade, não teme delegado,
não teme, entendeu? A E justiça. muitas vezes, ô, Regina, isso também foi dentro da minha experiência, no meu caso, eu descobri, né, o meu marido, na época, usuário de drogas. E a gente vê que existe também uma relação muito grande, né, com essa questão da droga e o homem violento. Não que a droga o faça violento, mas ela estimula, ela ajuda ela nessa potencializa. perda dessa percepção, né, eu penso. Agora, Regina, é, até que na sinopse do meu livro, eu gostaria de ler só um trechinho, porque eu gostaria também da sua opinião. Este livro expõe com coragem a fragilidade oculta em cada uma de nós, internalizada e reforçada por meio da cultura de paradigmas vigentes que atravessam os séculos. Paula se sente impotente para lidar com a violência, os abusos e as ameaças do marido. Ela não sabe como enfrentar o medo e vive esperando que alguém possa resgatá-la. Então, isso foi uma experiência minha, uma vivência minha. Né? Aquela expectativa, um sonho, porque a gente é ameaçada, a gente sofre o tempo todo com isso e falta coragem, até porque a gente já passa em alguns momentos que a mente já não está ali mais, nem né, pensando, não consegue mais. Exato. E o medo das ameaças, que parecem tão reais e que muitas vezes procedem, né? Que é tentativa de assassinato, que eu sofri, de espancamento mesmo, que eu sofri. Então, a gente fica sonhando com alguém que resgata. Eu gostaria, Regina, que você pudesse falar para a gente, que é uma pergunta também recorrente nas minhas lives, que as pessoas perguntam como ajudar, né, a uma mulher que você conhece, que você às vezes não tem certeza, mas você acha que está, ou tem certeza, ou escuta, né, da vizinha. E como ajudar, porque muitas vezes aquela mulher também não está pronta para sair naquele momento, e isso é uma dificuldade das pessoas de entenderem isso, e vem naquele chavão, ela gosta de apanhar, né? E ela não, porque ela, às vezes ela nem tem essa percepção que aquilo é uma violência doméstica, que aquilo não é comum, que existe uma vida sem violência, né? Muitas vezes a gente perde essa noção. Então, a minha pergunta para você, assim, na prática, né, até dentro da lei, como é que a pessoa, um cidadão comum, pode ajudar uma pessoa vivendo nessa situação de abuso? E como essa mulher que também quer sair, como ela pode acionar? Como ela pode buscar os direitos baseados na lei Maria da Penha? Olha, Se pudesse falar um pouquinho para a gente. muitas vezes, Rosana, a mulher, ela quer sair, mas ela não sabe como. Claro. E às vezes, Sim. dentro desse não saber como, ela resiste à própria palavra sair, separar, não é? Denunciar. E até porque ela sonha Não é continuar um isso? relacionamento, ela ainda Exato. sonha com a família. Exato. Isso é muito forte, pelo menos foi no meu caso. Exatamente. E aí o que a gente tem? Às vezes é necessário, primeiro, conversa. A violência ela é algo que depende, para você ter consciência disso, principalmente enquanto vítima, muita conversa, muito diálogo. Você passar para ela alguns filmes, acho que filmes também é interessante, narrar uma história, Sim. trocar experiências, porque ela vai ouvindo. E ela vai, né, no que ela vai ouvindo, ela vai guardando. Conscientizando, né? Ela vai guardando. E aí, ela mostrar também, não é? Como mulheres que superaram aquela situação, se tornaram mulheres felizes, família ajustada, não é? Isso é muito importante, porque ela quer ver, ela quer passar pelo caos, porque ela já prevê o caos. Mas ela quer saber o seguinte, esse inferno, Sim. esse caos sempre vai existir, então você precisa dizer para ela que não. E que existe uma ajuda. Quando essa mulher ela busca ajuda, aí a gente tem um equipamento da Lei Maria da Penha chamado Centro de Referência. O Centro de Referência é um local onde existe lá a psicóloga, a advogada e a assistente social. Essas três pessoas, que a gente chama de equipe multidisciplinar, elas ouvem essas mulheres. E ela ouve, muitas vezes, o diálogo dura aqui mesmo em Recife, às vezes uma escuta dura 2 horas. Então, escuta, porque
A mulher quer Tá. desabafar, ela Regina, quer, e como... ela, ela quer desabafar, ela quer compreender, ela quer saber o tipo de violência, ela quer saber os direitos dela, se ela é trabalhadora, se ela vai perder a guarda dos filhos, se ela vai receber pensão. Ela quer saber de tudo, Sim, né? sim. Então, a partir daí, a gente tem. E como se proteger dessa pessoa que ela vai Exato, denunciar não é? depois que ele for chamado, né, O para que é depor. Agora, exatamente. Regina, aqui, por exemplo, nós temos assim, a Delegacia da Mulher, nós temos em cidades vizinhas lugares super preparados, inclusive para mulher chegar até com filho, alguém que deu um apoio, um auxílio. Mas como uma mulher que não tem acesso tão fácil, como é que ela pode acessar, por exemplo, essa psicóloga, essa advogada do Instituto Maria da Penha? Na prática, como é que ela pode ter acesso a Olha, na essas atividades que vocês prática, oferecem, esse trabalho? pois é, a gente oferece esse trabalho. Quando a gente tinha o presencial, ela vinha até o Instituto, ela ligava também para a gente, né? E pedia orientação. E hoje a gente faz o atendimento online. Ela tem um acesso pela Tem até internet? acesso pelo Ah, Instagram. sim. Pelo Uhum, Instagram. Aí a gente tem que lembrar certo. também, Rosana, que quanto a mulher da capital e região metropolitana, a gente pode até ter uma melhor, né, situação, estrutura de acesso à justiça, acesso à informação. Mas eu me preocupo muito com as mulheres que estão Uhum. no interior do país. Então, mulheres hoje, Isso, exatamente. Essa é a mulheres, minha questão. sabe, mulheres onde o Wi-Fi não funciona, a internet não funciona, não é? Exatamente. Ela não tem, às Exatamente. vezes, acesso ao Que não tem celular, acesso, né? está privada. Exatamente. Entendeu? Aumentou muito a violência Aham. patrimonial, onde o autor da violência pega o celular dela e fica com o celular dela, não é? Prende o celular, ela não tem. Então, Uhum. vai muito da vizinhança, vai muito da parentela, que possa ser um canal de ajuda para que ela chegue até a gente. A mulher chegando até a gente, ela já tem à disposição o acolhimento do Instituto Maria da Penha, ela já tem advogada, ela já tem a psicóloga e ela já tem a assistente Ah, que social, ótimo. tá? A assistente social, Muito inclusive, bom é a saber isso. primeira a falar com essa mulher vítima de violência. A assistente social é a primeira. Então, muitas vezes até via parentes, via vizinhos, tá? E aí a gente faz a condução. Agora, nós precisamos que ela pense e tenha coragem, porque depois que a gente começa o processo, a gente só para depois que a mulher está em segurança, né? Então, Certo. a vítima ela precisa Eu ter costumo a também vítima dizer, sempre. a vítima ela precisa ter um Perdão. tempo. A gente precisa dar esse tempo da vítima para que ela pense, né? Mas o que está em Sim, jogo é a assim, vida dela, amadureça. E né? eu costumo sempre dizer que eu acho muito. Perdão, é que está chegando um pouquinho atrasado e eu acabo entrando na sua fala, perdão. Não, o que eu quero dizer a você é que o Só que vou está... concluir rapidinho. Eu costumo. Pode falar, Pode pode falar. falar, Regina. Não, o que eu digo é que o que está É que eu costumo. o que está em risco, na verdade, é a vida dela. E quando ela é uma mulher mãe, vítima de violência, são os filhos também, né? Porque o tempo que os Sim, filhos exatamente. acompanham, o tempo que os filhos acompanham aquela violência é uma construção de traumas muito grande, né? E é preciso também pensar Com nisso. certeza. Sim. Eu costumo até dizer que os filhos, eles entram nos dois momentos, né? Eles dificultam para a mulher na separação e, num outro momento, são eles que nos impulsionam para sair do relacionamento, porque a gente começa a ver que eles também são vítimas, mesmo que eles não estejam sendo diretamente violentados, né? Algumas vezes, mas eles são vítimas e ficam sequelas para o resto da vida, É né? verdade. Regina, e só para complementar aquilo que eu ia falando antes, eu costumo dizer muito para as pessoas que fazem essa pergunta de como ajudar, se você realmente quer ajudar, sempre se colocar à disposição para ouvir, né? Porque às vezes a gente quer que a pessoa já mude, a gente quer que essa pessoa saia daquele relacionamento e ela não tem estrutura naquele É momento para verdade. aquilo. Então é sempre deixar claro, se você precisar da minha ajuda,
eu estou aqui, conte comigo, né? Eu fico preocupada com o nosso tempo, porque eu tenho algumas perguntinhas das pessoas que estão assistindo, mas antes, só para a gente deixar assim, uma mensagem, para que não aconteça de o nosso tempo terminar e a gente não ter assim, algum fechamento, somente ler mais um trechinho aqui, para a gente poder, para também a gente ouvir a sua opinião. Paula sabe que poderá escrever quantas histórias ela quiser, novas e diferentes. Ela entende que, enquanto viver, continuará cometendo erros e também acertos, que sentirá raiva, inveja, mágoa, tristeza, culpa e solidão. Mas agora que se sente gente, ela resgata sua autoestima. E hoje, só por hoje, Paula escolhe se perdoar e viver além dos papéis que representa. Ela se reconhece e ama a pessoa que se tornou. Né? Porque a gente já consegue hoje entender que essa mulher, ela, se existe algum tipo de responsabilidade, é um momento que a gente tem a autoestima muito baixa, né? E a gente acredita na pessoa, a gente acredita na mudança, a gente acredita que vai conseguir, até porque a gente deseja muito, né, essa relação, essa família unida. Exato. Mas eu gostaria, Regina, que baseado nesse trechinho, você pudesse deixar para a gente a sua mensagem para essa mulher que nos ouve, né, que um dia pode estar ouvindo essa live, ou que esteja vivendo essa situação, a sua opinião, porque na minha visão, né, na visão de Paula, ela conseguiu perceber que existe vida sem violência, né, que pode existir vida sem violência e que esse é um direito nosso, né, é o direito da mulher de viver um relacionamento sem violência. Então, eu queria que você desse a sua palavra para essa mulher, para toda a sociedade, com relação a essa questão de poder fazer uma sociedade mais igualitária em que as mulheres possam exercer esse direito de ter uma vida, um relacionamento sem violência. Por favor. Rosana, veja, como você colocou aí, né, em síntese, eu acho que a gente tem que viver um dia de cada vez. E para quem vive o drama da violência por décadas, né, pessoas que estão há 20 anos, né, 25 anos, 30 anos na violência, você precisa perceber o quão valorosa você é, o quanto de valor você é. E é importante que você saiba desse potencial que você tem. A mulher precisa ver esse potencial. E existe uma pessoa que está negando a ela esse potencial. E é importante que você possa, né, aceitar a nossa ajuda, primeiro para dizer a você que você não está sozinha. Primeiro, segundo, que você está com pessoas que não vão te julgar, não vão te culpar, não vão te discriminar. Mas, muito pelo contrário, vão acolher e te ajudar, né, a sarar as feridas. As feridas são muitas, mas existe cura. Né? Existe cura para essas feridas. E a gente vai fazer, não é, um encaminhamento para você, um encaminhamento responsável das autoridades. A gente sofre um pouco, a gente não quer se expor, existe constrangimento, é bem verdade, mas nós vamos passar tudo isso ao seu lado, com você. Mas é necessário que você dê esse passo, né? Essa decisão, né? Precisa decidir. Decisão, decidir, né? Decidir pela vida. Só a mulher pode isso? ter. Só, a outra questão decidir pela vida. Existem homens que não são violentos. Existem homens que são parceiros, não é? Que também trabalham no enfrentamento da violência. Claro, não é? Claro. Então você tem direito a ser feliz. Não é? A Lei Maria da Penha, inclusive, no artigo 35, fala sobre a criação dos centros de reabilitação e reeducação para autores de violência. O que significa dizer que a Lei Maria da Penha, ela trata também sobre isso, né? Porque acredita... Dá uma chance também a esse abusador que é vítima também. Exatamente. Porque é necessário... De certa forma, né? Acredita ela que esse processo pode ser revertido. Mas, infelizmente, às vezes... Esse processo só é revertido
se for pelo caminho mesmo legal, se ele realmente tiver que ser preso, não é? E tudo. Mas é necessário que, ao mesmo tempo, ele seja tratado, não é? Porque não basta apenas prendê-lo. Ele precisa de um Tratado, tratamento. exatamente. Ele Essa é a precisa de um palavra. acolhimento. Não. Porque De tratamento. se por acaso ele não volta para a antiga companheira e não se fizer nada com ele, ele vai repassar a violência Outra. para outra. Vai fazer outra vítima. Outra vítima. Sim. Não é? Então é importante que a gente possa também ter Exatamente. essa compreensão. Né? E essa compreensão é fundamental para o fortalecimento da Lei Maria da Penha, tá? E o fortalecimento dessa mulher. Como eu sou cristã, não é? Eu creio no poder de Deus, da reversão e da transformação. Mas creio também que esse poder ele é ajudado exatamente quando nós denunciamos. A denúncia, ela é legítima. Com a nossa mãozinha, né? Exatamente. A denúncia Sim. é legítima. Agora, cabe às autoridades, cabe uma estrutura que possa trabalhar a favor de uma transformação de ambos. Sim. Regina, eu tenho uma pergunta aqui, né, de um participante, e eu gostaria de fazê-la para você. Primeiro, eu gostaria só de comentar, nós temos, né, a Lei Maria da Penha é considerada uma das leis mais avançadas no nosso país, né? E antes eu vou fazer a minha pergunta já junto com a dele, né? E a minha questão é por que, na sua opinião, o Brasil ainda está também dentre os países onde existe mais, um número maior, né, entre os 5 maiores, de homens que matam mulheres. E aí, com a pergunta, complementando aqui com a pergunta do participante, que é o Luiz Fernando de Eloy Mendes, ele complementa que o Brasil avançou na implementação de políticas para enfrentamento de violência e proteção da mulher que foram previstas na Lei Maria da Penha? E essa pergunta Nossa, só você mesmo para responder para nós. Eu vou responder de acordo com uma expressão que eu gosto muito do Martin Luther King, quando ele recitou, né, quando ele apresentou lá aquele discurso lá no Capitólio. Em um dos trechos do discurso, né, ele fala que nós não estamos aonde nós queríamos, mas também não estamos mais onde nós estávamos. Né? Onde nós começamos. Sim. Tá? Com certeza. A Lei Maria da Penha trouxe avanço, trouxe. Tanto que nós estamos, eu aqui, você falando. Isso que eu já ia falar, não é? Nós não sobre estaríamos falando não é abertamente, não é? discutindo sobre esse assunto. O crime que era de ordem privada, não é? Que acontecia no privado, Sim. Ninguém podia comentar. Era uma coisa que era igual a câncer, né? Ninguém podia falar de violência contra a mulher, porque era igual câncer. Tabu, né, na palavra. Não é isso? O tabu. Claro. Mas se tornou agora de ordem pública, tá? Agora, por que nós continuamos ainda no ranking, né? Nós somos a 3ª melhor lei do país. A primeira é da Espanha, a segunda é do Chile e a 3ª é a Lei Maria da Penha, no que se refere à violência contra a mulher. Graças a Deus. Precisa de um componente que eu vou falar que é lugar comum, educação. Né? A questão da violência, a base, a questão da violência contra a mulher depende do reconhecimento do valor do outro. E esse reconhecimento, só a educação trabalhada nessa perspectiva é que pode nos ajudar. A violência contra a mulher nada mais é do que a cultura da desvalorização da mulher. Essa cultura da desvalorização que faz com que nós venhamos a ganhar menos no mercado de trabalho, não é? Uma defasagem horrível. Somos o maior ranking de questão de assédio moral e assédio sexual no ambiente do trabalho, nos transportes públicos e tudo mais, não é? Não somos, muitas vezes, respeitadas nos cargos, não é, de autoridade, quando a gente vê claramente, não é, a postura, a condição das pessoas quando é uma gerente que fala ou um gerente. Né? Ainda somos um número muito pequeno na política. É isso. E o número, eu acho que nós vamos avançar muito quando esse número
né, for exato, não é? maior. Então nós temos, era isso que eu ia chegar. Então nós temos Desculpa. no ambiente legislativo e executivo, não é? E judiciário, um número enorme de homens. Então, homens fazendo leis para Fazendo homens. as leis, Homem, vou fazer não a é? lei. Não é Exatamente. isso? Homens reconhecendo Sim, valores de homens. Então, se você não tem, sim, não é, uma equidade de gênero, você não tem um equilíbrio, não é, de forças, então o homem quando exatamente. pensa uma cidade, ele tem que pensar, ele pensa a cidade para quê? Segura para ele. Mas uma cidade que é segura para a mulher, interessante. É uma cidade, quando você imagina um projeto de segurança para a cidade, e coloca a mulher como projeto de referência para isso, essa cidade vai ser segura para mulheres, para Uhum, homens, para crianças, para todo mundo. Quando você exatamente. pensa que é só para homens, você vê a defasagem que é isso, o desequilíbrio que é isso, né? Exatamente. E essa questão da educação, Regina, é como que, né, já lá atrás, uma das perguntas, até falei isso com você. Quando eu vim para fazer o trabalho, né, lançar meu livro, eu hoje moro fora do país, mas eu vim com o lançamento e eu já tinha até algumas palestras agendadas, exatamente em escolas, eu cheguei a fazer algumas, exatamente para a gente começar a falar com essa criança, com esse adolescente, né, que hoje em dia começa o namoro às vezes tão precocemente, com pouca estrutura, às vezes, para fazer as escolhas, e a Exato. gente percebe também um aumento muito grande. Com o meu livro, por exemplo, eu pude perceber as pessoas lendo, adolescentes, e falando, nossa, eu vivi isso, nossa, eu passei por isso. E a gente, né, sente essa necessidade mesmo de começar muito cedo a conscientizar essa criança, mostrar, né, fazer um Exato. trabalho junto já com os pais, nas escolas, para que a gente possa mudar essa sociedade. Identificar o Regina, relacionamento infelizmente, abusivo, né? exatamente. Nós estamos chegando ao final, eu tenho mais 2 minutinhos, só 1 e-mail, na verdade. Eu gostaria de agradecer a participação de todos que estão nos ouvindo. E, Regina, muito especial um agradecimento a você, ao Instituto Obrigada. Maria da Penha. Obrigada. E, olha, adorei te conhecer e ainda Eu quero também. conhecer o Instituto e te conhecer pessoalmente. Aqui, a Viu? nossa... Essa é uma meta minha e eu vou fazer. Só vamos esperar essa Vamos, pandemia, porque eu vamos. quero muito. Eu estou muito engajada nessa questão de trabalhar nesse projeto mesmo, sabe, de divulgar, de poder falar sobre isso. Minha vida já está exposta mesmo. Hoje ela é literalmente um livro aberto. Então, eu quero aproveitar isso para tentar ajudar, né? E eu gostaria que você se despedisse. Um grande beijo para você. Também eu quero me despedir. Antes, eu quero te pedir um livro, uma cópia para você mandar para a Ah, com gente. certeza. Com certeza, com E certeza. dizer que a sede do Instituto é em Fortaleza e nós estamos na unidade em Recife. E vai ser muito bom você vir nos conhecer aqui em Recife, como também em Fortaleza. E a gente quer ver você mais. Eu gostei muito de ter conversado com você e quero agradecer a todas e a todos que estiveram aqui, né, nos ouvindo e contribuindo para um tema tão sério, mas que nós precisamos da união de todos para que a gente possa enfrentar essa violência e alcançar a vitória. Em nome de Fazer uma Jesus. Muito sociedade obrigada. mais justa e igualitária, É né? verdade, Igualitária. é verdade. Regina, um grande beijo para você. Muito, muito obrigada. Pessoal, tchau, tchau. Tchau, Até a tchau, próxima. pessoal. Talvez semana que Até a vem a gente próxima. tenha uma outra live para falar um pouco mais com vocês. Um Tá ok. beijo. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.